Diz assim a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e versículo 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Amém? Irmãos, hoje no Brasil, dia 2 de novembro, e também em algumas partes do mundo, principalmente em países de cultura cristã, especialmente católica, celebra-se o Dia de Finados, onde muitas pessoas relembram seus entes queridos que já partiram, outras vão ao túmulo e lá prestam suas homenagens, algumas sacrificam ou fazem rezas ou pagam indulgências por aquelas pessoas que já partiram. Mas tem uma coisa sobre a vida cristã, sobre a vida humana, que é importante nós refletirmos no dia de hoje, e eu creio que é importante também para iniciarmos esse culto. Semana passada nós trouxemos aqui um pastor amigo para falar para a gente, ele leu esse texto, e eu acho pertinente falar sobre isso com os irmãos no início dessa celebração. Existem 4 coisas importantes sobre a vida que nós precisamos considerar no dia de hoje. Primeira coisa, foi ordenado ao homem morrer uma só vez. Irmãos, Deus nos deu apenas uma vida. Deus nos deu apenas uma oportunidade. Não existe segunda oportunidade. Não existe reencarnação. Não existe um ciclo infinito de vida e morte até você se aperfeiçoar. O Senhor nos deu uma única vida. E nós temos que usar a nossa vida para glorificar a Deus. Uma segunda verdade sobre a vida é que uma vez que nós partimos dessa vida, nós teremos que enfrentar o juízo de Deus. O Senhor julgará todas as coisas. Não existe depois indulgência, pagamento de orações, não existe. Uma vez que partimos desse mundo, acabou, não tem mais como recorrermos, nós seguimos para o juízo. Mas tem uma terceira coisa sobre a verdade cristã, nesse texto que nós lemos. É dito que alguém pagou o preço. É dito que Cristo veio e se ofereceu como oferta para tirar os pecados do mundo. Irmãos, nós vivemos em pecado, nascemos em pecado, mas em Cristo Jesus nós temos a rica oportunidade de nos reconciliarmos com Deus e sermos perdoados pelo Senhor. E isso é maravilhoso, essa é a nossa segurança. No dia de hoje nós não estamos preocupados com amanhã, porque nós já decidimos por fé confiar em Cristo para a vida. E tem uma quarta coisa sobre a vida. Primeiro, foi ordenado ao homem viver e morrer uma só vez. Segundo, morrendo sim, passaremos pelo juízo. Terceiro, Cristo morreu para nos livrar desse juízo. E quarto, Ele virá uma segunda vez. E quando vir, irmãos, é para buscar aqueles que esperam por Ele. Como está a sua fé? Hoje nós não celebramos a morte, nós celebramos com expectativa o nome do Senhor, aquele que vive, e que hoje nós temos que ter plena convicção de onde está a nossa fé. Eu quero te pedir que você fique de pé. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar o pecado de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Você espera pelo Senhor? Você tem dedicado sua vida ao Senhor? Você colocou sua esperança em Deus? Se você não fez isso ainda, meu irmão, minha irmã, hoje é uma ótima oportunidade
para que você acerte as contas com o teu Criador e deposite nele toda a tua fé, toda a tua esperança. Senhor, obrigado por essa noite, Pai. Nós iniciamos esse culto voltando para o Senhor os nossos corações, reconhecendo que não há vida em nenhum outro lugar, não há nenhuma outra fonte que nos sacie, senão o Senhor e a tua presença. Por isso nós te honramos nessa noite. Nós pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, que o Senhor nos purifique com o sangue do teu Filho amado Jesus Cristo, e que não haja condenação contra aqueles que estão em ti. Quanto àqueles que se encontram nesse recinto essa noite, que ainda não te conheceram pessoalmente, desde já oramos para que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, derrube todas as barreiras, derrube todas as resistências e traga vida e vida em abundância. Senhor, nós te louvamos, entregamos cada ato desse culto ao Senhor como expressão de louvor e de gratidão, porque somente tu és digno de receber na terra e nos céus toda a honra, todo louvor e toda a glória, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Você que pode, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41, do verso 8 ao 10. E diz assim: Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você, a quem eu trouxe aos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem eu disse: você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Domingo passado, o pastor Hélio retomou uma série de pregações nas cartas de João, trazendo a forma como nós cristãos devemos viver e encarar este mundo. Se estamos em Cristo, aprendemos que não somos mais escravos do pecado. Ele não tem mais controle algum sobre nossa vida. Mas muitas vezes, meus irmãos, parece que esquecemos dessa verdade. Nós esquecemos que Deus, Ele é suficiente, mais do que suficiente em nossas vidas. Deixamos os anseios desse mundo, as tribulações que caem sobre nós, muitas vezes tirarem a nossa paz e voltamos a ter medo. Medo de perder a saúde, medo de ficar sem dinheiro, passar necessidades, medo de perder um parente querido. Começamos a ter medo. E minha ideia aqui não é diminuir o sofrimento que Satanás e este mundo podem causar sobre você, mas é abrir os seus olhos para a verdade grandiosa que acabamos de ler, para a promessa preciosa que o Senhor nos deu. A grande verdade é que Cristo, em momento algum das Escrituras, nega que teremos aflições, mas há para nós uma promessa de esperança. Há para nós, meus irmãos, uma promessa de Cristo, daquele que venceu este mundo, daquele que venceu as tribulações, que venceu os nossos problemas. E nos convida nesta noite a olhar para os nossos problemas com outras lentes, a olhar para as tribulações desse mundo com outras lentes. Nós acabamos de ler aqui que Cristo nos promete uma ajuda perene. A graça de Deus, meus irmãos, é o nosso maior galardão, de fato, é o nosso maior presente. E precisamos ter fé em Cristo Jesus. Não tenha medo. Cristo promete estar ao teu lado. Diferente de nós, Ele é infalível. A sua fé é certeira. A sua palavra não tem volta. E as suas promessas ecoam para a eternidade.
Eu convido você que pode, a cantar comigo essas verdades. Nós temos ao nosso lado o poder do amor de Deus. Em Deus nós temos a sabedoria. No Filho nós temos o amor maior. E no Espírito Santo de Deus em nossos corações, o poder manifesto, que nos livra de qualquer mal. Quão precioso e poderoso é o poder do amor de Deus. Aleluia. Transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado.
culto, meus irmãos, reconhecendo o poder de Deus e nos colocando a serviço dele. Viemos aqui, Senhor, para te adorar. Meus irmãos, a verdade é que eu e você, nós estávamos imundos em nosso pecado. Éramos considerados inimigos de Deus. Até que veio sobre nós a graça salvadora. Até que veio sobre nós a graça tremenda e transformadora. Nosso Deus, Ele é justo. Alguém tinha que pagar pelo pecado. Pelo nosso pecado. Cristo pagou. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, se entregou por amor. Deixou sua glória para ser moído, para ser humilhado, para ser torturado em uma morte de cruz, para que nossos corações fossem limpos e agradáveis a Deus. Meus irmãos, a vergonha da cruz trouxe para nós uma esperança, um lar celestial. Herdamos em Jesus uma parte da glória. Esta é a nossa maior glória, meus irmãos, em conhecer a Cristo. Eu convido você a cantar com alegria. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Enquanto tiver ar em nossos pulmões, iremos proclamar e propagar. E as dores e sofrimentos momentâneos deste mundo levarei com alegria, porque como servos fiéis levaremos a nossa cruz até que Ele venha. Aleluia, meus irmãos. De cruz erigir, ela um dia fugir, com emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é coroa Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário, brilhante paixão. Esta luz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Eu se alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou
a cruz, até por uma coroa trocar. Uma mensagem da cruz é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Meus irmãos, eu quero cantar só mais uma vez essa última estrofe, para que a gente se lembre com alegria do nosso maior galardão. Se lembre com alegria do nosso maior presente. Vou pedir para os irmãos cantarem comigo novamente essa última estrofe, porque ela traz para nós uma promessa grandiosa. Uma parte na glória teremos com o Mestre. Aleluia. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei
deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, me merecendo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Senhor Deus, Pai querido, queremos interceder a Ti nesta noite, meu Pai. Como é bom, meu Senhor, poder contar com o Teu poderoso poder. Como é bom poder contar com o Teu infinito amor. Como é bom, Senhor, poder estar na Tua casa nesta noite, Te louvando e Te engrandecendo. Meu Senhor, minha oração nesta noite é para que os nossos corações estejam direcionados, estejam quebrantados diante de Ti. Minha oração nesta noite, Senhor, é para que nos entreguemos a Ti de corpo e alma, para sermos encontrados, como diz a Tua palavra, entre os verdadeiros adoradores, meu Deus. Nos quebranta todos os dias, meu Pai, e nos lembre ao nosso coração com alegria do Teu maior sacrifício, do nosso maior presente. Amém, Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. A sua obra vou contar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantado o seu Aleluia, Senhor. Que todos os dias o teu amor venha nos quebrantar, nos transformar e moldar o nosso pensamento e as nossas atitudes. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Como é maravilhoso adorarmos ao Senhor. Enquanto nós estávamos adorando, eu lembrei e estava percebendo que as nossas canções enfatizavam bastante princípios fundamentais da nossa igreja e da igreja de Cristo de modo geral. Não sei se os irmãos sabem, mas no último 31 de outubro comemorou-se 508 anos da Reforma Protestante, né? Aconteceu em 1517, quando um homem chamado Martinho Lutero, com muita coragem e sem ter a compreensão completa das suas ações, iniciou-se ali um processo de revolução que traria a igreja de volta para o seu eixo. E princípios fundamentais da igreja, fundamentado na palavra de Deus, foram resgatados então no ato da Reforma Protestante em 517. Esses princípios começaram com o entendimento correto de que o justo viverá pela fé, né? Que a justiça de Deus se revela, né, no Evangelho, e que o homem, portanto, ele é justificado diante de Deus não por suas obras, mas por graça. Isso reconfigurou a história da igreja, fazendo com que a igreja voltasse para os seus pilares fundamentais desde a era apostólica. Aí nós lembramos vários princípios da Reforma Protestante: sola gratia, somente pela graça; sola scriptura, somente a escritura; sola deo gloria, né? Somente a Deus a glória; sola fides, né? Somente por meio de Jesus; e sola Cristo, somente por meio de Cristo. E nós celebramos isso porque isso faz parte da identidade da igreja. Então é uma data importante para nós celebrarmos. Contudo, irmãos, hoje pela manhã estava eu e um grupo de missionários
evangelizando no Santo Sepulcro. Os irmãos sabem, nós estamos na Romaria de Finados, a maior de Juazeiro do Norte. E sabe o que a gente vê ali? Pessoas que não conhecem essa verdade. Pessoas caminhando com pedras na cabeça para alcançar uma graça. Nós percebemos pessoas que peregrinam vários dias e vêm para cá há 30, 40 anos receber um perdão. Tem a pedra do perdão, onde duas pedras muito juntinhas estão ali no Santo Sepulcro, onde a pessoa tem que se espremer inteira para passar entre as pedras para receber perdão. O que a gente vê aqui na nossa região são pessoas vindo de várias partes do Brasil, caminhar se esfregando em uma pedra, porque acredita que aquela pedra vai curar a sua coluna. O que a gente vê na nossa região é crianças que começaram a vir para cá com seus pais, seus avós, subindo de joelhos o horto para serem curadas. Então nós, como igreja, celebramos sim a maravilha que foi a Reforma Protestante para nós, pela igreja de Cristo de forma geral. Contudo, irmãos, nós como igreja local não podemos ficar só celebrando isso aqui dentro, cantando essas verdades para nós mesmos, enquanto aqui do nosso lado nós temos pessoas, amigos, familiares que não conhecem que a salvação é somente pela graça, que Cristo é o nosso mediador entre Deus e o homem, que Deus instituiu o sacerdócio universal de todos os crentes, onde todos nós, irmãos, eu e você, temos acesso direto à presença de Deus, sem precisar que alguém me dê isso para a gente. Ninguém precisa fazer isso, porque nós já temos isso por meio de Jesus Cristo. Com base nessa verdade, eu quero também te convidar agora a um tempo de oração. Queria que, enquanto os meninos fizessem um músico no fundo para a gente, eu queria te convidar a um tempo de introspecção e saber, para você conversar com Deus aí e se perguntar como tem sido a tua vida cristã, como tem sido a tua vida de fé. Nós temos acesso à verdade, à palavra de Deus, mas por vezes nós negligenciamos, nós priorizamos outras coisas, vivemos em função de outras coisas, enquanto tem pessoas que se desgastam, que caminham quilômetros e quilômetros doentes para alcançar um perdão, alcançar uma graça que eu e você dizemos e cantamos que já temos, e ainda optamos por viver uma vida de amor com o pecado e não nos arrependemos. Quero te convidar a orar. Queria que você fizesse uma oração e depois nós damos seguimento à nossa celebração. Senhor, nós louvamos ao Senhor, é o teu nome, pela dádiva que temos de nosso tempo e nosso país, termos acesso a essa verdade, acesso à tua palavra inteira, em várias versões, línguas. Como nós somos felizes, porque há séculos atrás ter uma Bíblia era algo inimaginável. Era trabalhar o ano inteiro para ter dinheiro para comprar uma Bíblia. Mas hoje a tua palavra está em nossas mãos, está em nossos corações. A tua igreja é edificada por meio dela, a tua igreja é conduzida por meio dela. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos.
A tua palavra é água que nos lava. A tua palavra é martelo e fogo. Obrigado, Senhor, porque temos acesso a Ti por meio de Jesus, Teu Filho, não por causa das nossas obras, das nossas boas ações ou dos nossos sacrifícios pessoais, mas porque o Senhor proveu um caminho vivo para que o homem pudesse se achegar até Ti. Nós Te louvamos. Ao mesmo tempo nós Te pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-me, perdoa meus irmãos como igreja, porque nós somos negligentes com a Tua palavra. Nós somos negligentes com a verdade. Nós cantamos as Tuas maravilhas, o Teu conselho, ao mesmo tempo que também o desprezamos na nossa vida. O desprezamos quando não buscamos ao Senhor, quando não estudamos a Tua palavra e quando não proclamamos essa verdade. Nós Te desonramos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a Tua igreja e edifica-nos, transforma-nos e faça-nos viver uma vida integral, onde aquilo que professamos é traduzido na maneira em que vivemos. Nós Te louvamos por essa data, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Quero saber se entre nós tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Se sim, eu queria que você levantasse sua mão aí onde você está. Algum visitante aqui. Você pode ficar de pé para a gente poder, o pessoal poder se aproximar? Aqui tem um casal, tem mais alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Ali também, ali atrás. Do lado de cá alguém nos visita aqui também, tem alguns irmãos que nos visitam. E aqui, alguém nos visita? Eu quero pedir que a igreja se aproxime desses irmãos, deem as boas-vindas. Irmãos, sintam-se. Oi. Sintam-se à vontade em nossa comunidade. Para nós é uma alegria imensa recebê-los em nossa casa e que o Senhor nos dê aí outras oportunidades juntos. Aproveitando que nós estamos cumprimentando nossos visitantes, vamos cumprimentar-nos uns aos outros então. Se tem oportunidade de sair do seu lugar, falar com o seu irmão, dar uma boa noite, marcar aquele cafezinho da semana. Amém? Ao som de uma canção podemos confraternizarmos. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que nos negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos une, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem
juntos podemos andar. O amor de Jesus nos une. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos une. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Amém, glória a Deus. Muito bem, vamos nos assentar um pouco agora. Vamos continuar com esse coração adorador, essa alegria que se manifesta no nosso meio, também com os nossos dízimos e ofertas. Os irmãos agora têm a oportunidade de, ao som de uma canção, saírem dos seus lugares e colocarem suas ofertas, seus dízimos nos gasofiláceos ou fazer sua oferta por Pix. As contas aparecerão aqui à frente e também, possivelmente, deve existir ainda alguns cartõezinhos aí no bolso da cadeira à sua frente. Que Deus abençoe. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Eu não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Tua presença me esconderei.
para sempre, para sempre, para sempre. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por cada oferta depositada em tua casa. Que o Senhor continue a suprir esse lugar e que aquilo que aqui foi depositado seja utilizado com temor, para que o teu reino seja beneficiado e a tua obra se expanda em nome de Jesus. Que o Senhor cuide da vida dos meus irmãos, suprindo-os em tudo em que eles precisam, e que aqueles que precisam de uma porta aberta, de um trabalho, de um recurso, Senhor, que o Senhor abra, que o Senhor abençoe, que o Senhor supra, e que o Senhor também nos use como comunidade para sermos resposta do Senhor para a vida desses irmãos. Em tudo nós te oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Crianças, por favor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João, os 27 livros do Novo Testamento aqui estão. Amém. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelas crianças. Senhor, obrigado por cada pequenino aqui, Senhor. São vidas que o Senhor ama, que o Senhor cuida, e que também, Senhor, elas têm tido essa oportunidade de aprender na tua casa. Que o Senhor abra seus corações, suas mentes, para que a palavra ela caia em uma terra fértil. Que o Senhor cuide dos seus pais, para que essa educação cristã da tua palavra transborde além daqui, vá além desse momento, e que o lar de cada criança seja um ponto focal onde a tua palavra ela é ministrada e ensinada constantemente. Abençoa os professores que estarão à frente das salinhas essa noite, dá-lhes graça, sabedoria e criatividade, para que eles comuniquem a tua palavra com muita pontualidade ao coração desses pequeninos. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estão liberados. Chamar irmão Maurício. O irmão Maurício está com a incumbência de compartilhar conosco a palavra nessa noite. O pastor Hélio teve que fazer uma viagem, mas amanhã ele já está retornando. E hoje o nosso irmão nos conduzirá na palavra. Amém, aleluia. Boa noite, amada igreja. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria, né? Ver as crianças, a quantidade de crianças que nós temos. Quando eu estava vindo aqui, tive que ter cuidado aí para não ser atropelado, né? Pela leva de crianças. Mas é muito bom, é motivo de muita alegria nós vermos as crianças aqui tão empolgadas em estar na casa do Senhor. Isso é motivo realmente de gratidão ao nosso Deus, e que isso seja realmente uma missão nossa, de cada pai, de cada mãe,
né, está ensinando a palavra, ministrando a palavra na vida das crianças, para que elas amem estar aqui. Não somente o fato de estar na igreja, mas que elas aprendam a amar a palavra, amar a Cristo, amar a Deus. Que isso comece a se consolidar no coração de cada uma, à medida que elas vão crescendo e conhecendo mais a respeito da fé. Amém? Queridos, nosso irmão César já falou, nosso pastor teve que viajar este final de semana, estamos aqui com a incumbência de ministrar a palavra de Deus. Eu sei que ele vem aí numa sequência nas cartas de João, mas hoje nós vamos dar um intervalo nas cartas de João e eu vou falar de um outro assunto que inclusive juntamente com ele nos pareceu adequado e necessário estar falando à igreja, né, refletindo com a igreja nesse domingo. O irmão César já falou, nessa última sexta-feira nós comemoramos 508 anos da nossa reforma protestante. Um dos mais importantes eventos históricos, principalmente para a igreja cristã. E eu gostaria de comentar com os irmãos um pouco a respeito da reforma e qual a importância dela para a nossa vida e o que nós conseguimos tirar de lição de tudo o que aconteceu naquele tempo. Então, eu peço que os irmãos fiquem em oração para que o Senhor possa falar ao nosso coração, ministrar a nossa vida através do que Ele fez há tempos atrás, naquele momento, na reforma protestante. Vamos orar a princípio? Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Senhor, eu louvo a Ti, Pai, e Te agradeço. Esse é o momento em que a Tua palavra será ministrada de forma temática e eu me coloco diante de Ti, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Te peço que o Senhor conduza cada palavra, Senhor, da minha boca e aquilo que será ministrado através da minha vida. Que a Tua palavra, ela faça diferença nesta noite e fale ao coração da Tua igreja. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Bom, a reforma, ela aconteceu, como o irmão César já falou, no ano de 1517. Mas é importante entendermos um pouco o contexto religioso da época, histórico e religioso, porque na situação em que se encontrava no século XV, XVI, na verdade, tudo começou muitos anos antes. Começa, na verdade, a igreja na Idade Média, que acontece entre os séculos V e XV, cerca de 1000 anos aí, a igreja ela foi construída, constituída a partir do século V, após a conversão do imperador romano Constantino. Ele então adere ao cristianismo e adota essa religião como a religião oficial do império. E quando ele faz isso, existe uma mudança na forma como a igreja ela acontecia, porque os clérigos, eles passaram a ser remunerados pelo Estado. Suntuosos templos e igrejas financiados pelo governo começam a ser construídos. E então o poder religioso ele começa a estar vinculado ao poder do Estado. A igreja então ela se alia ao Império Romano
e deixa de exercer uma série de atividades essenciais, proféticas e de ensino da palavra e de comunhão com os irmãos que existia anteriormente, vindos lá da igreja primitiva. Então o Estado começa agora a beneficiar a igreja e ela, por sua vez, utiliza seu poder em favor do Estado. E muitas mudanças começam a acontecer na forma como a igreja ela se constituía. Ela começa então a assumir uma função de ensinar que Cristo, Jesus, ele era um rei celestial. Começava a ensinar um Cristo distante do povo, e que o imperador que estava ali naquele momento era constituído por Deus e governava em seu nome. Muitas outras mudanças foram acontecendo e houve um intenso processo de aculturação da igreja, associando-se a formas e um certo folclore que existia na cultura greco-romana. Então, muitas mudanças começaram a acontecer. Vários elementos que existiam antes na cultura grega e romana começaram a ser incorporados na igreja, assumindo formas diferentes. Alguns exemplos disso, Jesus, ele deixa de ser o único mediador entre Deus e os homens. Começam a surgir outros mediadores. Maria, os apóstolos que se tornaram santos e vários outros santos começaram a exercer esse papel de mediadores também. Surge a figura do Papa como representante de Cristo na terra. A Bíblia, ela então passa a ser lida somente em latim através dos religiosos da época, ficando, portanto, longe do povo, distante do povo. Além disso, a justificação, ela passa a ser através das obras. Daí surgem algumas doutrinas católicas como penitências, autoflagelos e indulgências, como formas de redimir os pecados, como forma de que através do autossofrimento, da autorrenúncia, eles poderiam ter os pecados redimidos. Surge também uma outra doutrina, a do purgatório. Purgatório é um lugar intermediário entre, após a morte, onde aqueles que morreram têm, segundo a doutrina católica, a oportunidade de salvação após a morte. É um lugar onde eles vão estar ali e ter os seus pecados redimidos e então serem salvos. Além disso, existe o surgimento da Inquisição, um tribunal eclesiástico que dava à igreja o direito de julgar e de punir aqueles que ousassem questionar as doutrinas canônicas e a verdade que naquela época pertencia somente à igreja. Ela era de forma exclusiva e absoluta da igreja. E também observou-se naquela época um forte apego a fetiches e relíquias sagradas, imagens de escultura, imagens de santo, objetos que supostamente
tinham sido utilizados por apóstolos ou outros mártires da igreja e que então eram guardados ali como amuletos, na forma ou com a intenção de que esses fetiches, esses amuletos livrassem os lares de doenças, de infortúnios e contra qualquer tipo de intempérie. Então esse era o cenário da igreja medieval, que ao longo de 1000 anos foi sendo distorcida de sua forma original, e ali no século XV estava ali constituída. E por último, um dos mais escandalosos atos da igreja daquela época, que foi o estopim para a reforma, foi a venda de indulgências. A venda de indulgências, meus irmãos, era o pagamento monetário pelo perdão dos pecados e a garantia da salvação. A igreja dizia que se você entregasse uma certa quantia financeira, você teria direito, a partir desse valor entregue à igreja, de ter a salvação garantida e a remissão dos seus pecados. Ela utilizava esses recursos para financiar obras como a Basílica de São Pedro, por exemplo. E meus irmãos, por mais absurdo que venha a parecer tudo isso que nós falamos, muitos fiéis chegavam a pagar essas indulgências, a comprar com dinheiro pela sua salvação. Em um claro exemplo de uso mal intencionado da fé das pessoas, a igreja fazia isso e se aproveitava de uma fé sem conhecimento, de uma fé cega, que não tinha o conhecimento verdadeiro das Escrituras, porque afinal as pessoas não tinham acesso à Bíblia, elas não tinham acesso às Escrituras. Oséias 4:6 diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Era o que estava acontecendo com a sociedade daquela época. Mas eu pergunto, meus irmãos, será que não vemos alguns exemplos de fé cega e de fé sem conhecimento ainda nos dias de hoje? Será que não vemos exemplos de igrejas que se aproveitam de forma mal intencionada desta fé sem conhecimento? Será que não vemos hoje o uso de fetiches e de amuletos com a intenção de proteger e de alcançar bênçãos financeiras e ser livres de doenças e de infortúnios? Será que hoje nós não vemos águas consagradas, objetos de Israel, diversos tipos de movimentos que utilizam da mesma linha de raciocínio para se aproveitar de fiéis que têm no seu coração o desejo de se chegar a Deus, mas que não conseguem se achegar de forma correta porque não têm conhecimento. Judas, quando lemos a carta de Judas, no versículo 3, se puder colocar aí, meu irmão. Judas, ele diz o seguinte: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar
pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas dizia: olha, meus irmãos, quando eu vos escrevia a respeito da salvação, eu fui impelido, eu senti a necessidade de falar sobre a importância de que também haja um movimento de defesa da fé, de luta pela fé verdadeira. Defender a fé, meus irmãos, nada mais é do que identificar movimentos e ensinamentos distorcidos da palavra de Deus e confrontar com a verdade, justamente para que pessoas que hoje infelizmente se deixam levar por esses ventos errados de doutrina possam e venham a ser libertos também, venham a conhecer a verdade. E nessa época da igreja medieval, um homem decide se levantar contra esta situação, decide assumir seu papel de defender a fé. Esse homem se chamava Martinho Lutero, monge agostiniano, doutor em teologia, e que ensinava na cidade de Wittenberg, na Alemanha. Martinho Lutero, ele tem uma história interessante. Inicialmente ele não tinha a intenção de se tornar monge, de entrar para a vida eclesiástica. Conta a história que em um certo dia ele estava caminhando no bosque e foi acometido de uma repentina tempestade muito forte, e de repente um raio caiu ao seu lado, muito próximo dele, e cheio de pavor e de medo, naquele dia ele orou e disse que se ele fosse liberto daquele momento ali, se ele saísse vivo daquele momento ali de tormenta, ele então entraria e dedicaria sua vida à igreja, à vida eclesiástica. E assim ele fez. Mesmo contrário à vontade de seus pais e de seus amigos, ele entrou para o monastério, para a igreja, e foi ali, meus irmãos, que ele teve então contato com as Escrituras, com a Bíblia Sagrada. Foi lendo e estudando as Escrituras que ele entendeu que não há como alguém merecer o favor de Deus por causa do que faz, porque tudo é graça. O único meio de alguém obter perdão dos pecados e a salvação é através da fé em Jesus Cristo. Martinho Lutero, ele, no início de sua caminhada, ele se autoflagelava, entendendo que aquele autoflagelo iria remir os seus pecados. Mas à medida que ele ia conhecendo a Bíblia, à medida que ele ia lendo, à medida que ele ia entendendo sobre a palavra e sobre a verdade, uma luz veio sobre ele. Ele lia versículos como Efésios 2:8. Coloca aí, meu irmão, Efésios 2:8. O que diz em Efésios 2:8? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Ele lia versículos como Romanos 3:24. Coloca aí, meu irmão, Romanos 3:24, que diz: sendo
justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Lendo a palavra, aos poucos, Lutero foi compreendendo que as escrituras elas não se conciliavam com o que a igreja fazia. E cada vez mais incomodado com as indulgências, pregava e ensinava sobre a necessidade de arrependimento para alcançar a salvação. E foi então, meus irmãos, que na noite de 31 de outubro de 1517, Lutero afixou na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses. 95 teses baseadas na Bíblia que criticavam o que a igreja católica estava fazendo naquele momento. E é nessa data que nós comemoramos a Reforma, porque este ato mudou a história do cristianismo e deu início ao movimento conhecido como Reforma Protestante. Vejam que a atitude de um homem que se indignou com a fé que estava sendo distorcida, com a verdade das escrituras que estavam sendo ensinadas de forma errada e que estavam levando muita gente a caminhar numa mentira, fez com que ele tivesse a coragem de confrontar o sistema existente na época. E a importância de Lutero, meus irmãos, ela se destaca porque ele não estava sozinho. Não era somente ele que era contra as indulgências. Não era somente ele que já há algum tempo reclamava e falava e confrontava sobre o que era feito na igreja. Mas ele foi aquele que, com coragem e conhecimento, confrontou e enfrentou a realidade da época. É importante dizer, meus irmãos, que Lutero ele não estava sozinho. Antes mesmo dele, houveram outras pessoas que tiveram e que quiseram iniciar um movimento de reforma. Existe uma pessoa chamada John Huss, que alguns anos antes de Lutero, ele foi morto pela Inquisição, porque questionou a forma como a igreja estava agindo. Existiam outras pessoas também. Então ele continuou a liderança de pessoas que vieram antes dele. Mas ele estava acompanhado também de vários estudantes que inclusive o ajudaram a escrever as suas 95 teses. Porque ele não escreveu essas 95 teses de um dia para o outro, meus irmãos. Ele vinha construindo isso à medida que ele ia ensinando juntamente com os seus alunos. Ele tinha o apoio decisivo da nobreza da época. Muitos nobres da época também eram contra o que era realizado na igreja. E ele foi seguido e auxiliado por outros influentes líderes que espalharam a mensagem reformista em diversos lugares. Muitos historiadores falam, meus irmãos, que Lutero ele era o homem certo, no lugar certo e na hora certa. O homem certo porque era alguém intelectualmente preparado, porque era um líder nato e por seu amor às escrituras. No lugar certo, porque
na Alemanha, onde ele estava, havia um intenso anseio da nobreza da época que ali governava, que queria mudança também. E além disso, na Alemanha foi o berço dos textos impressos. Então foi na Alemanha que surgiu a imprensa. E foi a partir dessa metodologia imprensa que Lutero ele espalhou através de folhetos, panfletos e posteriormente a Bíblia que ele mesmo traduziu ao alemão, dando acesso a todas as pessoas para conhecerem a palavra de Deus e para conhecerem as Escrituras. A reforma promoveu uma volta ao conhecimento das Escrituras, meus irmãos. E aí é onde eu quero chamar a atenção para a obra de Lutero, porque ele foi alguém que se levantou em favor da defesa da fé. Mas ele não fez isso organizando milícias armadas. Ele não fez isso fazendo confusão. Ele não fez isso organizando conflitos. Mas ele fez isso através do entendimento, do conhecimento, através da verdade da palavra de Deus. Isso nos mostra uma lição. Se queremos defender a nossa fé, se queremos defender a verdade da Bíblia, não é através da força, não é através da confusão, não é através da ofensa, mas é através da palavra. Nós vencemos uma mentira proclamando a verdade, mostrando a verdade. E foi isso que Lutero fez. Inclusive ele fala isso. Em uma de suas citações ele diz: eu não fiz nada. A palavra fez tudo. A palavra fez tudo. Se quisermos confrontar ensinamentos distorcidos, nós temos que confrontar com a verdade das Escrituras. Nós temos que confrontar com a verdade que está na Bíblia. Mas aí eu pergunto para você, meu querido, o quanto nós temos nos esforçado em conhecer essa verdade? O quanto nós temos nos esforçado em entender e viver essa verdade? Porque veja, se é necessário que nós também venhamos a ser defensores da fé através da verdade, como o faremos se nós não conhecermos exatamente, profundamente esta verdade? Reflita e faça uma autoanálise. O quanto você tem se dedicado, o quanto você tem buscado, o quanto você tem lido a Bíblia, o quanto você tem usado o seu tempo para aprender das Escrituras, o quanto você tem se dedicado em estar aqui na igreja mesmo, aprendendo sobre as Escrituras. É necessário que possamos conhecer e viver essa verdade de maneira tal que, à medida que as pessoas olharem a nossa forma de viver, elas possam enxergar a verdade de Cristo na nossa vida. A verdade de Cristo na nossa vida. E assim iremos ser defensores da fé e fazer a diferença na nossa realidade, no nosso cenário atual, como Martinho Lutero fez, através da palavra, através da verdade. Martinho Lutero, ele escreveu as suas 95 teses,
que elas foram resumidas em 5 pilares da reforma, conhecido como os 5 solas da reforma, que vale a pena a gente falar aqui. Eu sei que muitos irmãos conhecem, mas vale a pena porque representam o fundamento da nossa fé, representam o fundamento da verdade que a gente defende, representam um fundamento da vida que nós escolhemos viver segundo as Escrituras. 5 solas. Sola Escritura. Somente a Escritura nos remete à Bíblia e nos remete à verdade de que a Bíblia é a palavra de Deus. Acreditamos que a Bíblia é a única e suficiente para apresentar a revelação e a salvação. Com ela, aprendemos sobre o início da humanidade até o plano salvífico de Deus e a dispersão da igreja. E ao longo de tudo isso, ela nos ensina também ensinamentos básicos através de Jesus e como nós, como servos de Deus, devemos viver. A Bíblia é a maneira que Deus escolheu para se revelar à humanidade, e por isso nós temos que lembrar da importância da Bíblia em nossas vidas. Somente a Escritura. Qual a importância da Bíblia na sua vida, meu irmão? Você toma decisões a partir dela? Os conselhos que você busca para as suas incertezas e dúvidas, você tem buscado na palavra de Deus? Qual a sua fonte de conhecimento? Qual a fonte onde você busca informações, conhecimento e entendimento para guiar a sua vida? Qual a sua relação, meu irmão, com a palavra? Somente a Escritura é um dos pilares da igreja, da reforma. Sola fide, somente a fé. Esse é o diferencial entre o que se ensinava na época e o que a reforma apresentou. A igreja na época dizia que a justificação viria através das obras, mas nós entendemos que a justificação vem através da fé. Somente a fé indica que durante a salvação da humanidade existe uma ação real de Deus. Somente a fé nos faz chegar até Deus. A salvação, restauração, perdão dos pecados são concedidos por Deus, por Jesus na cruz. E ao homem cabe a fé. Ao homem cabe crer nessa concessão. Cabe crer na fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Somente a fé. O sola fide compreende a salvação da humanidade através da fé e a crença em Jesus Cristo e em seu sacrifício. Mas existe mais alguns pilares. Sola gratia, somente a graça. Enfatiza que a salvação ela é um presente divino, não obtido por méritos humanos. Essa doutrina desafia a ideia de que as pessoas conseguem conquistar sua salvação através de boas ações, de penitências ou de rituais religiosos. Ressalta que a salvação é um ato exclusivo da misericórdia divina e enfatiza a incapacidade do ser humano de alcançar a perfeição moral e espiritual por conta própria. E reconhece que cada um de nós
possui uma completa, profunda necessidade da graça de Deus. Ela serve também como lembrete constante de que a graça de Deus, meus irmãos, é a base da esperança cristã e nos incentiva a viver diariamente de forma grata e humilde diante de dádivas inestimáveis que o nosso Deus nos concede todos os dias. Ela ressoa como uma afirmação da generosidade e da compaixão divina, lembrando-nos de que a salvação não pode ser conquistada, mas é recebida com gratidão e com reverência. Nosso Deus é um Deus de graça. Tudo o que nós temos, o que nós alcançamos hoje, é por causa da graça de Deus na sua vida. Reconhecer isso e ser grato no coração é um dever de cada cristão, é um dever de cada filho de Deus. Mas os solos continuam, solos Cristos, somente Cristo. E esse pilar se concentra no fato de que a salvação, ela é alcançada somente através de Jesus Cristo e por meio de sua obra redentora. Nos mostra também a ideia central de que não há nenhum outro mediador entre Deus e os seres humanos além de Jesus Cristo. Ele é o único caminho para a reconciliação com Deus e a salvação eterna. Nosso Cristo, que morreu por nós, é o único caminho para a salvação. Somente através dele nós podemos alcançar a salvação. Não por obras, não por esforço próprio, mas por este único caminho, Jesus Cristo. E por último, soli deu glória. Glória somente a Deus. Este sola enfatiza que toda a glória deve ser dada somente a Deus e não a qualquer ser humano, instituição ou intermediário religioso. Isso reforça a crença de que Deus é a fonte de toda verdade, justiça e redenção, e que todas as ações humanas, tudo que a gente faz, meus irmãos, deve ser realizado com a intenção de glorificar a Deus. O que você tem feito tem glorificado a Deus? A sua vida, ela tem glorificado a Deus? A forma como você se comporta na sua casa, lá no trabalho, na escola, na faculdade, na sua vizinhança, aonde você está e aonde você anda, tem glorificado ao nosso Deus? Porque este é o nosso dever, glorificar a Deus em tudo o que fazemos, em tudo o que falamos, com toda a nossa vida. Em outras palavras, qualquer realização, obra ou serviço deve ser feito com a consciência de que é para a glória de Deus e não para engrandecimento próprio ou para reconhecimento humano. Você verdadeiramente nasceu de novo? Você verdadeiramente entregou a sua vida a Cristo? Você verdadeiramente é discípulo de Cristo? Entenda isso. Tudo o que você faz, tudo o que você fala, toda a sua forma de agir e de proceder, ela tem que ser feita com a consciência de que deve glorificar ao nosso Deus. Amém? 5 pilares da nossa
fé. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus glória. Para finalizar, meus irmãos, o que aprendemos com a Reforma e com Martinho Lutero? As suas contribuições, elas não apenas desafiaram as normas da época, mas estabeleceram fundamentos que sustentam a nossa fé cristã ainda hoje. Acabamos de falar sobre elas. Mas Lutero nos mostrou também a importância de que defendemos a fé e combatemos heresias não por força, mas através das Escrituras, através da verdade. Lutero nos deixa um legado que continua ainda hoje a ressoar em nossos dias, porque ele reforçou a importância de conhecer as Escrituras, ele reforçou a importância da justificação pela fé, e ele reforçou a responsabilidade individual. Aplicar as lições de Lutero em nossas vidas implica assumir um compromisso contínuo com a palavra de Deus e uma disposição para viver de acordo com a verdade. Lutero manifestou esse compromisso e se dispôs ao longo de toda a sua vida a viver conforme a verdade das Escrituras. E esse fato, esse exemplo, nos chama a ser cristãos autênticos, que não apenas professam a fé, mas a vivem de maneira ativa e impactante em nossas comunidades. Então, meus queridos, ao refletirmos sobre a vida e a obra de Lutero, ao refletirmos sobre a reforma, somos desafiados não apenas a honrar o seu legado, mas a nos tornarmos agentes de reforma em nossa própria jornada de fé. E aí eu te pergunto, o que você tem feito diante de injustiças? O que você tem feito diante de situações que contrariam a verdade das Escrituras? O que você tem feito, como você tem se colocado diante de mentiras que são faladas, ensinadas e que têm muitas vezes acorrentado e escravizado pessoas? Qual tem sido o seu papel em revelar a verdade das Escrituras e a combater mentiras que tantas vezes e em tantos momentos se levantam para levar as pessoas à escravidão? Queria convidar aqui o Ministério de Louvor. Que nós possamos entender, meus irmãos, que existe a necessidade de defendermos a fé cristã, mas também existe a necessidade de sermos corajosos e agentes de mudança no nosso tempo. Muitas vezes somos omissos, muitas vezes nos calamos diante da injustiça, muitas vezes nos calamos diante de situações que de forma muito clara manifestam mentiras e escravizam pessoas. Deus nos chamou para ser luz, Deus nos chamou para fazermos a diferença nesta sociedade, nesta realidade em que nós estamos inseridos. Então, meu querido, eu quero convidar você a assumir posição, a se revelar como alguém que carrega a verdade na sua vida e que não aceita a mentira, mas a confronta com entendimento,
e com sabedoria, assim como fez Lutero. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor conduz a história. E nesse tempo específico da reforma, o Senhor falou ao coração de um homem que teve coragem suficiente para se levantar contra uma sociedade que se opunha à verdade da tua Escritura. E a partir da coragem que ele teve, Senhor, hoje nós estamos aqui. Hoje as igrejas estão aqui. Hoje nós experimentamos esse legado de doutrina e de verdades essenciais da palavra, Pai, guiando a nossa vida. Então eu peço, Deus, e oro para que o Senhor também nos dê essa coragem e nos faça, Senhor, ser verdadeiros agentes da verdade, verdadeiros agentes que lutam contra a mentira e contra a injustiça, Pai, e levam e confrontam, Pai, de acordo com as verdades que estão na Escritura. Nos ajuda, nos fortalece, Pai, e nos faz ser a igreja que não fica parada, mas que avança, Pai, de tal forma que as portas do inferno não hão de prevalecer contra nós. Então, Senhor, nos ajuda, nos capacita e faz, Senhor, com que o nosso coração venha a arder por esta verdade e por esta missão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar? Vamos ficar de pé? Vamos louvar? Amém. Glória a Deus. Você conhece essa? Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende o céu, em todo grande agonia. Com fúria pertinaz,
servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra. Meus queridos, sentem um pouquinho aí. 5 minutinhos, rápido, só para alguns avisos, tá? E já já a gente encerra com a nossa música de despedida. Amém. Olha só, meus irmãos. Me pediram para avisar aqui, né? Perguntaram se o ar-condicionado está próximo. Está próximo. Nossa subestação já está pronta, aguardando somente agora a Enel vir fazer a instalação, tá? Então, está bem perto, a gente acredita que em breve estaremos aí com os ar-condicionados funcionando, tá bom? Mas olha só, no sábado que vem, dia 8, né? Dia 8 de novembro, nós vamos ter a nossa ação social, tá? Nossa ação social vai ser lá no Sertãozinho, na escola Álvaro Madeira, tá? Vamos estar ali em uma manhã muito especial, levando o amor de Deus às pessoas daquela comunidade. Já há algum tempo, atenção aqui, meus irmãos, por favor. Já estamos nos organizando aqui há algum tempo, tá? E eu vou pedir encarecidamente que os irmãos que vão estar trabalhando na ação social cheguem lá na escola cedo, por favor, entre 7 e 7h30, tá? Para que a gente possa organizar lá os ambientes. 8 horas estaremos iniciando os atendimentos, mas os irmãos que vão trabalhar, por favor, cheguem cedo para que a gente possa organizar lá a escola e os ambientes, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma manhã de muita bênção, vamos estar ali abençoando aquela comunidade, tá bom? Inclusive, após o culto, né? O irmão Ivan, cadê o irmão Ivan? Tá aí? Irmão Ivan, né? Tá ali. Ele vai precisar fazer uma reunião, né? Com as pessoas que estão na equipe dele aí, que vão estar atuando no apoio lá da ação social, tá? Então os irmãos fiquem para poder reunir com o irmão Ivan. Além disso, dia 22 e 23 nós vamos ter o nosso congresso de homens, tá? Então vamos estar aqui recebendo pastor Vitor Soares e vamos falar sobre legado, quando a masculinidade se torna referência. Então
você, homem, está convidado. Estaremos enviando o link de inscrição aí nos grupos. Já enviamos, Pedrosa? Ainda não, né? Essa semana vamos enviar apenas R$20, um valor simbólico para poder ajudar nas despesas, mas não fique sem participar, tá bom? E ao final da igreja nós vamos ter cantina, ao final do culto vamos ter a cantina. Por favor, né, não saiam, vão até lá atrás, aproveitem esse tempo, além de se deliciar lá, né, com as ofertas da cantina, é um momento também de comunhão com os irmãos, tá bom? Então, vamos lá, vamos ficar de pé para o nosso encerramento. Amém? E nós cantamos: Nada se abra Abra sua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, de Deus envolve seu amor e a paz, encharca o coração e até nos vermos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Deus envolve seu amor e a paz, encharca o coração e até nos vermos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. para os nossos lares e nos dê uma semana de bênção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos.